Esse é o meu relato de parto. Meu nome é Gabriele, eu sou mãe de 3 filhos, tive 2 partos normais e a minha última filha, que é o parto que eu vou contar pra vocês, foi uma cesárea de emergência. Vamos lá. Eu comecei a passar mal 1h da manhã de um domingo, né? Domingo, dia 8 de dezembro de 2024. E eu não quis acordar o meu esposo, que eu pensei, vai demorar ainda, né? Pra isso aqui engrenar, pra evoluir. Então, eu vou acordar ele somente no momento que eu ver que já tá em cima da hora pra ir pro hospital e não ficar perdendo tempo lá na maternidade, né? Porque é muito mais confortável a gente ficar na nossa casa. Aí, quando deu 7 da manhã, acordei ele, falei, amor, tô sangrando, vamos pra maternidade. E nós fomos. Chegando lá no hospital, o médico falou assim, ó, você tá com 3 centímetros de dilatação, então vou pedir pra você fazer o seguinte, vai tomar um café, vai comer alguma coisa e quando der 10 horas você retorna pra eu te avaliar de novo. Porque sua contração tá muito forte, então esse trabalho de parto vai evoluir rápido. Aí eu fui lá pra fora, a gente comprou um salgado, ficou comendo, e eu fiquei caminhando, tal, sentindo dor, mas até aí é dor do parto, né? E entramos novamente pra maternidade 10 horas. 10 horas ele foi lá, mediu como é que tava, viu que eu tava com 5 de dilatação, fiz os exames, fiz cardiotoco, que eu tava tomada pela dor, tava com muita dor, e me levaram pra sala de parto. Quando chegou na sala de parto, eu tava de boa, tava sentindo muita dor, mas tava bem. E aí, quando deu 12h30, 1h por aí, vieram e estouraram minha bolsa. E aí que o meu sofrimento começou. As dores vinham muito rápido, sem espaço direito, e eu sentia muita dor no pé da minha barriga, no osso da pelve aqui, nesse osso que a gente tem na frente. Doía muito. E ia passando o tempo, eu via que não era uma dor que evoluía, a dor ficava no mesmo lugar. E como eu já tive outros partos normais, eu entendia que a dor mudava de lugar, dói a perna, dói as costas, o bebê vai se movimentando, vai doendo. E aí eu falei pro meu marido, cara, não tá certo isso, porque a bebê não tá mudando de lugar, não tá mudando a dor, a contração tá muito esquisita. E aí eu chamei a enfermeira e falei com ela, olha, quando eu fui fazer a última ultra, minha bebê tava com o rostinho pra frente. E eu já tinha pesquisado que essa posição dificultava muito o trabalho de parto. E só que a médica não botou, ela botou que o bebê estava cefálico, mas ela não botou que o bebê estava cefálico, eu acho que o nome é posterior. O correto é estar anterior e a minha bebê estava posterior. E ela não colocou isso no laudo. Então, provavelmente, elas não viram a imagem da ultrassom, que eu acho que o médico não olha a fotinho do bebê, que aquilo é mais pro pai e pra mãe, ele olha o laudo. E a bebê tava, na foto da ultra, a bebê tá com o rosto completamente pra frente. E elas não avaliaram isso, simplesmente falaram que tava tudo certo, tava tudo bem, que cada parto era um parto, que a dor que eu tava sentindo era normal. Eu falei pro meu marido, essa dor não é normal, ela não sabe do que ela tá falando. E aí ficamos lá, eu não sei se eu já falei que estouraram minha bolsa, né? Só que depois que estouraram a bolsa ficou horrível. Eu, meio-dia, tinha pedido almoço, não levaram. Quando foi 2 horas da tarde, eu estava passando mal de fome, tava querendo desfalecer, porque era dor, era fome, era tudo. E não levaram minha comida. Quando foi 3 horas da tarde, eu estava desesperada de dor. E ninguém vinha me ver, ninguém vinha me ver. E eu comecei a berrar, eu gritava, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida, da vida da minha filha, não deixa minha bebê morrer. Eles estão me destratando aqui, estão me tratando com descaso, eles não estão me ouvindo, Senhor, faça alguém me ouvir, por favor, eu clamo por você. E gritava, eu clamo que você tenha misericórdia de mim e da minha filha. E quando eu comecei a gritar, veio uma enfermeira pra eu calar a boca, né? Aí veio essa enfermeira e botou a mão dentro de mim. Não lembro, eu vou falar que é enfermeira, mas eu não lembro se ela era médica, porque depois ela chamou o médico, né? Então, não sei se ela era enfermeira ou se era médica e pediu outra avaliação, mas enfim. Aí chegou ela lá e
pediu pra eu ficar deitada, quando viesse a contração fazer força. Aí ela pegou e falou assim, sua bebê tá bem alta. Eu vou afastar o seu útero com a mão pra passar a cabeça dela, pra puxar, pra cabeça dela ter espaço pra vir, né? Então, o que que aconteceu? Ela tava com 5 de dilatação ainda, ela tava tentando dilatar pra minha filha sair com a mão. Eu não sei se enfermeiro pode fazer isso, se médico que faz, por isso que eu fico meio confusa se ela era enfermeira ou médica. Porque eles não se apresentam, simplesmente entram lá, enfiam a mão em você, fazem as coisas e não falam, ah, eu sou médico, eu sou enfermeira, eu sou a técnica. Não falam nada. E aí ela puxou, ficou puxando a bebê. Veio o médico. O médico falou pra mim que ele estava ouvindo meu grito lá embaixo. Eu tava no primeiro andar, ele tava no térreo. Ele tava ouvindo meu grito lá da emergência. E aí ele perguntou pra alguém que tava lá embaixo. Não sei se ele perguntou, se ele ligou lá pra cima. Aí ele pegou e falou assim, quem tá gritando? Porque tinha entrado outras meninas comigo pra ter neném. Aí ele falou, falaram que era eu. Ele, nossa, mas essa menina deu entrada, o trabalho de parto dela tava tão ativo, tão adiantado, o que que tá acontecendo? Aí ele subiu, aí ele foi super carinhoso comigo, esse médico, eu não tenho, e lidou comigo, assim, da melhor forma possível. Foi a pessoa mais humana que eu encontrei naquele hospital naquele dia. E por isso que eu acho que o hospital depende muito da equipe ali que vai te atender. E hoje eu consegui entender quem quer escolher a equipe, quem escolhe com quem vai fazer o parto. Aí ele chegou e falou pra mim que ele ia puxar neném. E eu já, nesse momento, eu já tava pedindo analgesia, que as enfermeiras falaram pra mim que eu não tinha direito, mas eu falei, eu tenho direito sim. E eu levei tudo, gente, eu levei lei, levei tudo. Aí, eu tenho direito sim, e aí eles falaram que ia montar o quarto pra me dar anestesia. E nesse momento que o médico chegou, eles não me falaram nada, o que eles iam fazer. Mas eles estavam arrumando a sala pra me monitorar a bebê, pra fazer anestesia, sim. Só que meu parto ia ser um parto de fórceps, e ninguém me falou nada. Fórceps não, ia ser um parto a vácuo, né? Ia tirar o bebê, ia botar um negócio, ia puxar o bebê. Só que ele precisava que eu dilatasse para o bebê conseguir passar. Então, e ele percebeu que a bebê tava com a cabeça de um jeito errado. Então, ele me botou no banco, botou eu sentada e mandou, toda vez que eu fizesse a contração visse, eu fizesse força, e ele botou a mão para tentar girar minha bebê, girar a cabeça da minha bebê para ela poder sair, que ela tava presa, tava entalada. A realidade é essa. E aí ele botou a mão, ficou puxando, vinha a contração, e ele puxava e a contração vinha. E aí eu comecei a quase desmaiar, isso já eram 4 horas da tarde, né? E eu comecei a quase desmaiar, porque eu tava com fome, eu tava cansada, que você ficar sentindo uma dor de menos de 1 em 1 minuto a horas é muito desgastante. Você não tem brecha nem pra respirar. Você fica se contorcendo de dor e não tem caminho pra você respirar, né? Descansar. E aí eu falava pra eles, eu só preciso descansar, eu vou conseguir, eu só preciso descansar, me dá anestesia que eu vou dar conta, eu vou conseguir, eu só preciso descansar. E aí eles estavam preparando o quarto, quando ele botou o negocinho de ouvir o coração da bebê, toda vez que a contração vinha, a bebê diminuía o batimento cardíaco. A contração vinha, a bebê diminuía o batimento cardíaco. E aí eles ficaram preocupados, a outra, que eu não sei se era enfermeira ou médica, voltava, me analisava de novo e falava pra ele, desde a hora que eu vim aqui era 3 horas da tarde, estava do mesmo jeito. Isso já eram 5 e pouca da tarde, sabe? E aí ela pegou e eles me botaram na maca, me levaram pra sala de cirurgia, e aí que começou o meu pesadelo. Eu cheguei lá e eu tava com muita dor, tava gritando, e a sala é toda esterilizada. Mas, gente, você com dor, você já fica louca, você tá na partolândia, você fica maluca, você não consegue nem entender o que tá acontecendo. Aí eu botava o pé pra um lado, eles gritavam comigo, eu botava o pé pro outro. Aí veio o anestesista e os enfermeiros falando que eu tava de drama, que eu já tava quase parindo, que eu ia parir ali no centro cirúrgico, que aquilo era uma palhaçada. E aí eles fizeram anestesia e me deitaram. Nisso eu tava sozinha.
porque a pessoa, o seu acompanhante só entra depois que a sala tá preparada. E aí eles estavam me chamando de suja, que eu tava nojenta, que aquele bebê ia sair ali na maca do centro cirúrgico, que os médicos não tem nada na cabeça. Isso os técnicos, né? Que os médicos não tem nada na cabeça, que, que ia dar, que eu ia parir ali, que aquilo era uma palhaçada, e tipo, na minha frente. Só que eu não sei se me deram alguma coisa além da anestesia ou se a anestesia que usam pro parto te deixa meio grogue. Ou não sei se eu tava tão cansada da dor que eu tava sentindo que eu fiquei meio avoada. Então não tinha como reagir. Eu também tava sozinha, nua. Então o que que você vai fazer? E aí ocorreu o meu parto. Quando eles me abriram, a minha filha tava agarrada na minha bacia. E eles faziam força para puxar ela, faziam força, força, força. E ela não saía. Aí, de tanto forçar, em algum momento a bichinha saiu de dentro de mim. Aí saiu, tiraram ela e trouxeram pra mim e eu fiquei zoando a bichinha, porque aqui na minha família, a nossa linguagem de amor é zoeira. Fala, ela tem a mãozinha, parece um pezinho de galinha. Ela tem o narizinho da tia dela, tá, não sei o que, não sei o que lá. Falando assim com a neném, aí a menina que pegou ela, tadinha, gente, vocês só zoam a bichinha e tal. Aí tiraram ela de perto de mim e levaram ela. Desde o princípio, o combinado com meu esposo era priorizar a nossa filha, porque eu morria de medo de ter uma cesárea, levar minha filha embora e trocar por outro bebê. E aí, ela pegou, meu marido foi com ela, os médicos me fecharam. E um detalhe é que eu iria botar o DIU no parto. Isso já estava tudo assinado, tudo certo que eu ia fazer isso. E aí os técnicos voltaram e me perguntaram, você colocou o DIU? Aí eu falei, coloquei. Aí ele falou, tem certeza que você colocou? Eu falei, não sei, era pra colocar. Aí eles chamaram o médico, aí o médico voltou e falou, senão eles não teriam me falado o que aconteceu comigo. O médico voltou e falou que meu útero estava muito fino, que o meu útero estava muito inchado, que meu parto tinha sido muito difícil e que não daria pra botar o DIU, né? Que a cesárea foi uma cesárea muito difícil, que eu tava com risco alto de infecção, que podia dar algum problema, então eles preferiram não colocar o DIU. E nisso o médico saiu, novamente eu fiquei o quê? Sozinha com os técnicos. E eles me limpavam, eu não sei se com vocês foi do mesmo jeito, mas eles levantavam minha perna pra um lado, eu via só minha perna passando e eu tava tipo, esse negócio marrom voando pro lado, pro alto. E tipo, me jogavam pro lado, me jogavam pro outro. E falando, nossa, ela tá toda suja, não tinha nem por que ter feito essa cesárea, essa criança ia nascer, olha como ela tá nojenta, ela tá suja, não sei o quê. E eu ali, deitada assim, eles não pediam licença, não falavam, a gente vai ter que te limpar agora, vai limpar o corte, não, só aquela coisa bruta, assim, pá, pra um lado, pro outro, me jogavam pro lado, me jogavam pro outro. Colocaram a fralda e me botaram na sala de recuperação, né? E aí meu marido foi com a minha filha nasceu bem roxinha, e a minha mãe até falou, ai, nossa, agora eu tenho uma neta preta igual a mim, porque o meu esposo, ele é muito branco, então a neném nasceu bem escurinha, né, quando a minha mãe recebeu a foto dela, e achou até que ela era pretinha. Só que eu fui pro descanso, fiquei lá quando minha filha teve que ficar um tempo para ser aquecida, porque o corpo dela não estava conseguindo se aquecer. E se não fosse aquele médico que ficou me monitorando assim de perto, minha filha poderia ter morrido, poderia ter sido alguma coisa pior, porque ele tomou a medida da cesárea muito rápido, porque eu conheço outras pessoas que a pessoa fica sentindo dor, e ninguém dá uma intervenção e acaba acontecendo uma tragédia. Minha filha poderia ter morrido. Ela nasceu com a marca aqui no olho, que eu tenho certeza que era onde ela estava presa, porque isso aqui dela estava tudo vermelho, sabe, com as veias estouradas. E aí ela nasceu, a gente foi pro quarto, fiquei deitada muitas horas e a minha surpresa foi na hora de levantar. Porque quando você tem parto normal, no marisco você fica
no quarto com o pessoal que teve parto normal. Pelo menos nos meus 2 filhos foi assim. E na minha filha que foi cesárea, eu fiquei no quarto com as pessoas que tinham tido cesárea. E as mulheres estavam andando com dificuldade, com isso, com aquilo. Só que elas não estavam tipo, ai meu Deus, que dor. Quando eu fui levantar da cama, eu levantei curvada e completamente com a dor assim absurda, que é diferente da dor do parto, mas não deixa de ser uma dor aguda e horrível. E aí eu fui tomar banho, meu esposo me ajudou a tomar banho, eu me tremia toda pra tomar banho, porque a água batendo no meu corpo doía, doía, doía. Eu tinha medo de cair, eu tinha medo de fazer xixi, porque doía pra fazer xixi, doía pra tudo, doía muito, doía muito. E mas graças a Deus, né, apesar dos pesares, ficou tudo bem. A dor absurda passou, eu tomei muito remédio. Até mesmo me automediquei, porque eles não passaram remédio pra melhorar a dor, assim, anti-inflamatório e tal. E eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, aconteceram coisas muito sérias no meu pós-parto, que se vocês quiserem, se esse vídeo for pra alguém, vocês tiverem interesse, eu volto pra contar. Mas no mais é isso, gente. Minha bebê já tá com 1 ano e meio. Eu tive depressão pós-parto, então esse relato aqui pra mim é muito difícil fazer, porque eu demorei tempo até entender a violência que eu tinha sofrido naquele lugar. Fiquei decepcionada, né, porque minhas experiências nos outros partos lá tinham sido boas, então pra mim foi uma surpresa, infeliz surpresa. E é isso, gente.